gente? Boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem assistindo essa aula, né? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais essa matéria, linguagens, que é tão importante no Enem. Uma breve introduçãozinha hoje, né? Do que será trabalhado. Hoje nós vamos ver pronomes pessoais e colocação pronominal na parte de gramática e o barroco literário, né, na parte da literatura. Então, na parte da gramática, vamos definir, né? Vamos começar definindo o que são pronomes. Pronomes são palavras que têm a função de substituir ou determinar um substantivo. E dentro dessas funções, dentro dessas duas funções, que é de substituir ou determinar, elas podem desempenhar papéis específicos. E com base nesses papéis, os pronomes são classificados. Nós temos os pronomes pessoais, que substituem palavras. Nós temos os pronomes demonstrativos, que indicam o posicionamento de algo em relação a uma das três pessoas do discurso. Nós temos os relativos, que retomam termos anteriores. Os possessivos, que indicam posse em relação a um objeto, né? O posse de um objeto em relação a três pessoas do discurso. Os indefinidos, que indicam algum tipo de indefinição, né? Ou seja, qualquer, alguém, sabe? Então são pronomes que indicam incerteza numérica, né? Os interrogativos, que são utilizados geralmente antes das interrogações. E aqui nós temos os que da vida, né? O que, quem, qual, entende? Como. Então esses pronomes, eles indicam algum tipo de interrogação. E nós temos os de tratamento, que são utilizados, né, em ocasiões especiais. Dando uma introduçãozinha aqui acerca dos pronomes pessoais, eles são definidos como aqueles que representam as pessoas envolvidas no discurso. A gente tem que sempre se lembrar que são pronomes importantíssimos dentro do referenciamento da escrita, né? Então, são importantes recursos de coesão e de construção textual. Por isso que é tão importante estudar esses pronomes, né? E aí eles são divididos em pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo átonos e pronomes do caso oblíquo tônicos, né? Aí que eu trouxe uma tabelinha para vocês podem olhar com calma, tirar print e tudo mais. Eu vou mandar elas no grupo para vocês olharem com mais calma, com menos pressa. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem. E vamos começar. Os pronomes do caso reto, né, são pronomes pessoais que funcionam como sujeito do enunciado, ou seja, eles desempenham um papel ativo dentro do discurso, né? Aqui nós vamos voltar aqui. Pronomes do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Ele e ela. E aqui vamos entender o que está acontecendo. Nós temos o primeiro exemplo, que é de uma frase bem simplesinha, que é: de nós combinamos de ir ao parque, né? Esse nós, ele é o sujeito da ação, né? Ele é o sujeito, então ele é quem age, quem tem o papel ativo dentro do discurso. Então por isso que ele é um pronome do caso reto. Aqui é a mesma coisa, eu estava muito empolgado. Então eu estou desempenhando um papel ativo dentro do discurso. Então, pronomes do caso reto, eles possuem essa função, né, de se referir, na verdade, ao sujeito, né?
Aí nós temos os pronomes do caso oblíquo tônicos. São pronomes que servem como complementos para os componentes contidos no enunciado e que vêm acompanhados de preposição. Isso é muito importante. Vamos voltar lá, só para a gente conseguir visualizar melhor. Pronomes do caso tônico aqui é mim, ti, consigo, comigo, consigo, nós, conosco, vós, convosco e tudo mais. Então vamos voltar ali. Esse livro foi dedicado a vós. Nós temos primeiro o sujeito, que é esse livro, o verbo, a locução verbal, foi dedicado, e a preposição a e o complemento, que no caso é o pronome vós, né? Então a gente consegue entender aqui que. Então a gente consegue visualizar aqui a presença da preposição, né? E o desempenho da função de complemento, né? E aqui nós temos também os alunos vieram até mim, né? Os alunos vieram até mim são também pode ser, também é um bom exemplo, né, de pronomes do caso oblíquo tônicos, porque nós temos aqui o pronome mim precedido de preposição e o mim atuando, né, como um complemento. E no último caso também a gente pode visualizar bem que eles falaram muito bem de nós complemento e o de preposição. Então um papel passivo, que no caso é um papel de complementação, junto a uma preposição, acabam definindo que são pronomes oblíquo tônicos, né? Aí aqui nós temos aqui uma observação muito importante, que é uma observação que é uma dúvida, né, na verdade bem recorrente, e que se refere ao correto uso da palavra mim ou eu, né? Então vamos lá, vamos sanar essa dúvida. O eu, ele vai ser usado quando o pronome desempenhar um papel ativo dentro do discurso, né? Então, geralmente, quando o pronome ele desempenha um papel ativo, a gente meio que fala que ele conjuga verbo, né? Então, ele vai ser uma pessoa ativa dentro da frase. Então, vamos lá. Para que eu faça isso, eu sou o sujeito, primeira pessoa, que estou regendo o verbo. Eu faça isso, há uma condição. Então aqui a gente tem o papel ativo do pronome dentro do discurso, né? Então a gente vai ter um pronome do caso reto. Caso o pronome desempenhe um papel passivo ou complementar, o uso correto será um mim. Não há mais nada entre mim e você. Mim e você, a gente conseguiu ver que são pronomes. Mim e você, a gente conseguiu ver nessa frase que são complementos da frase do segmento anterior do discurso, que é não há mais nada. Eu poderia muito bem falar, não há mais nada. Não há mais nada onde? Entre mim e você, certo? Então aqui a gente tem um papel de complementação de uma parte anterior da frase, né? Então sempre quando a gente tiver essa complementação, a gente vai usar o mim, né? Que no caso é o pronome do caso oblíquo tônico, né? Aí vamos aqui para os pronomes do caso oblíquo átomos. São pronomes que servem como complementos para os componentes contidos no enunciado, ou seja, eles desempenham o mesmo papel dos pronomes do caso oblíquo tônicos,
No entanto, eles não vêm acompanhados de preposição, né? Eles vêm desacompanhados de preposição, então eles são sem preposição. E eles estão sempre após o verbo, né? Isso é muito importante. Então, eles são sempre... essa frase aqui, me perdoe, essa frase aqui eu construí ela de um jeito meio errado. Eles estão sempre junto ao verbo. Eles podem vir anteriores, no meio ou posteriores ao verbo. Eles não estão sempre após o verbo. Então, desconsiderem essa frase e levem em conta que ele sempre vem junto ao verbo, mas em diferentes posições. Beleza? Perdão aí pelo erro. Sobre esses pronomes, nós temos que... aqui a gente vai ter uma... Só dar uma olhadinha aqui no quadro, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo são me, te, se, o, ale, nos, vos, se, o, as, les, quer dizer. Então, são sempre preposições que vêm junto ao verbo que se refere a alguma pessoa, né, do discurso. Então, vamos lá que vamos falar sobre um caso bem importante sobre os átomos. O primeiro caso importante sobre os átomos é na terceira pessoa, são os pronomes átomos da terceira pessoa, que são o, lhes e se. O, ele vai se referir ao objeto direto, ou seja, ao complemento de um verbo que não necessita de preposição. O lhe, ele vai se referir a um objeto indireto, ou seja, ao complemento de um verbo que necessita de preposição. E o se vai se referir a objetos da voz reflexiva, no qual a gente também é afetado pela ação. Além disso, o se denota a voz passiva sintética. Então vamos lá, vamos para o próximo slide que vai dar bem certinho. Eu amo ela. Né? Eu amo ela, o verbo amar é um verbo transitivo direto, ou seja, o complemento ao objeto direto. Então, eu amo ela, a gente vai substituir, vai ficar eu amo a. Então vamos voltar ali. Na terceira pessoa, pronome o se refere ao objeto direto, complemento de um verbo que não necessita de preposição. Então, sempre vê se o verbo tem ou não preposição. Nesse caso aqui não tem, então fica eu amo a. Aqui, Gabriel entregou seu irmão à polícia. Então, esse a polícia, o verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E aqui eu peguei o objeto indireto para substituir. Então, Gabriel entregou-lhe seu irmão, ou seja, entregou à polícia seu irmão. Agora, se eu quisesse substituir esse seu irmão, ficaria Gabriel entregou-o à polícia. Entendeu? Então, sempre uma questão de objetos, ver qual parte, né, quando é um verbo transitivo direto e indireto, ver qual parte desse verbo, qual transitividade esse objeto ele obedece. Nesse caso, nós temos um objeto indireto que é substituído pelo lhe. Aqui nós temos a voz reflexiva. Ele se machucou no treino. Ou seja, ele treinou e machucou-se. Vai soar até um pleonasmo, mas ele machucou-se a si mesmo. Ou seja, ele infligiu uma ação, né? Ele infligiu uma ação que afetou ele mesmo, né? Então, isso aqui é próprio um clássico caso de voz reflexiva. E aqui nós temos, vendem-se carros a preços bem baratos. Então aqui a gente tem a voz passiva analítica, sintética, né? Que é a voz passiva mais curtinha. Se eu fosse transformar para analítica, seria
carros são vendidos a preços bem baratos. Então, sempre quando nós se depararmos com uma voz passiva sintética, convém a gente transformar em voz passiva analítica. Mas eu vou explicar o que é voz passiva, voz ativa nos próximos encontros, mas já fica aí um bizu. E vamos para a última, né, que é a colocação pronominal. A colocação pronominal ela diz respeito ao estudo das possibilidades de posição dos pronomes átonos. Eles podem ser anterior ao verbo, nesse caso é um caso de próclise, posterior ao verbo, em caso de ênclise, e no meio do verbo, no caso de mesóclise. E aí nós vamos ver, né, nos próximos slides os casos em que cada caso desses de posição, né, ocorre. Então vamos lá. O primeiro caso é o da próclise. A próclise ela ocorre, na maioria das vezes, ela ocorre de modo facultativo junto à ênclise. No entanto, ela tem alguns fatores atrativos que tornam a próclise obrigatória, né? Então vamos lá, vamos ver qual é o primeiro fator. Esses fatores eles são fatores atrativos de próclise, ou também chamados de fatores proclíticos. O primeiro fator proclítico é antes do verbo houver palavras de sentido negativo. Aqui eu tenho uma frase, né, que é nada me faz pensar que isso está certo. Nada tem sentido negativo. Então o me ele vai vir antes do verbo fazer, né? Seria errado, por exemplo, a gente falar nada faz-me pensar, porque o nada ele torna a próclise obrigatória. Outra coisa também é uma outra frase, não me faça de bobo. Entende? Então nós temos o fator proclítico. Além disso, nós temos a presença de um advérbio antes do verbo. Então, aqui eu trouxe uma outra frase. Este filme muito me agradou. Né? Nós temos aqui um advérbio de intensidade. E esse advérbio ele acaba como que eu posso dizer? Ele acaba atraindo o pronome me para a próclise, né? Então ele é um fator atrativo de próclise. Eu não poderia falar, por exemplo, este filme muito agradou-me. Errado. O terceiro fator proclítico é antes do verbo houver qualquer tipo de pronome, relativos, indefinidos e demonstrativos, que são os mais comuns. Presenciar aquilo me fez refletir sobre algumas coisas. A mesma coisa, fator atrativo de próclise, né? Por exemplo, vamos ver, alguém me roubou a carteira ontem, né? Alguém, pronome indefinido, me roubou, né? Eu não posso falar alguém roubou-me. E é isso, né? E o terceiro, né, é o último fator, o quarto e último fator proclítico é a presença de preposição seguida de gerúndio. Aí esse aqui é aquela construção famosa dentro da língua portuguesa brasileira, né, do Brasil. Então, fica em se tratando de educação, é necessário muito investimento. Em se tratando de economia, em se tratando de saúde e por aí vai. Então sempre a gente vai ter a presença de próclise, né? Vamos lá. A ênclise, ela é o tipo mais comum. No entanto, a gente não estuda muitas regras em que ela está presente, porque na maioria das vezes ela está presente de modo opcional, junto à próclise, exceto em casos em que a próclise é obrigatória, né?
Então, a gente pode dizer que o uso da ênclise ele é permitido apenas em casos em que a próclise não é obrigatória. Né? Então, aí existem vários casos dentro da língua portuguesa. O único caso em que a ênclise é obrigatória, que pode vir aparecer para vocês, é no começo de frase. Então, quando eu estou começando uma frase, eu tenho que começar com ênclise. E aí a gente pode até enxergar, né, analisar um choque que existe entre norma culta e linguagem coloquial, porque quando a gente chega no mercado ou alguma coisa, a gente fala: me vê esse produto, me dá 2 dúzias de pão, sabe? Me dê aquilo, me dá isso e tudo mais. Tá errado. A gente deveria, segundo a norma culta da língua, falar: dê-me, veja-me, uma daquelas. Porque o uso correto, né, segundo a norma língua da culta, pela norma língua da culta, quer dizer, é obrigatório que começo de frase tenham ênclise, né? Mas assim, gente, a norma culta, vocês não vão deixar de falar do jeito que vocês falam, do jeito que a gente fala, né? No cotidiano. Só dentro da norma culta é que isso acaba sendo exigido, né? Então aqui eu até coloquei um exemplo. É correto dizer te amo. O correto seria dizer amo-te, né? Justamente por conta dessa regra. E a mesóclise, ela ocorre em verbos no futuro, ou seja, verbos que estejam no futuro do presente ou do pretérito. Futuro do presente é aquilo que você vai fazer, ou seja, eu farei a minha tarefa, eu estudarei mais para o vestibular, entende? Eu treinarei neste mês. Já o futuro do pretérito é o futuro de um presente que não aconteceu. Então, eu faria alguma comida, eu estaria bem, sabe? Eu treinaria se não fosse pela pandemia. E aí, por aí vai. E nesses casos, em verbos no futuro, a gente tem a presença de mesóclise. Então, abraçar-lhe-ia se eu não estivesse molhado. Ou seja, eu ia te abraçar. Se eu não estivesse molhado, eu ia te abraçar, né? E aí a gente vê esse pronome, né, incrustado dentro do verbo. Ele corta o verbo ao meio. A gente tem aqui também dar-te-ei todo o meu amor, né? Então, eu darei todo o meu amor. Então a gente tem essa presença também desse pronome que corta o verbo ao meio. E aqui eu vou até dar a vocês uma diquinha para redação. Como vocês perceberam, né? A mesóclise, ela não é uma construção verbal muito esteticamente agradável, né? Pera, gente. Ela não é uma construção, ela não é muito bonita, né? E então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: evitem mesóclise, porque além de não ser bonita, muitos professores não acharem bonita, existem muitos professores que acham essa construção arcaica. Então, se vocês usarem isso, vocês podem estar soando prolixos, sabe, pedantes quando vocês falam difícil, algo simples. Então, evitem em redações assim, principalmente Enem, evitem sempre que possível, construam a frase de uma outra maneira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui.
Ao invés de eu falar, eu abraçar-lhe-ia se eu não estivesse molhado, eu poderia falar, eu iria te abraçar se eu não estivesse molhado. Na mesma coisa, dar-te-ei todo o meu amor. Eu irei dar todo o meu amor. Então sempre transformar em uma locução verbal, justamente para evitar, né, a mesóclise, para não correr esse risco, né, quanto ao corretor. E aí terminamos essa parte de gramática. Vamos para a literatura barroco. Trouxe aqui uma imagem que fala, né, fala muito sobre o barroco no Brasil. Essa imagem de uma igreja barroca em Minas Gerais. E a gente vai estudar, né, como que foi esse movimento literário. Perdão, engasguei. O barroco, ele também é chamado de seiscentismo, né? Eu coloquei aqui seiscentista, mas é seiscentismo. E esse nome diz muito, porque ele vem depois do quinhentismo. 500, 600. Então ele é chamado de seiscentismo e ele ocorreu entre os séculos 17 e o início do século 18. Nesse barroco, é a primeira vez em que a gente observa uma literatura feita para ser literatura, né? Ou seja, não é uma literatura ocasional, né? Porque no quinhentismo, como a gente observou, nós tínhamos textos literários que não foram feitos para serem literários, né? Aqui no barroco a gente tem textos literários feitos para serem literários. E aqui a gente já começa a observar o contraste social e a dualidade literária dos autores que moravam aqui, né? Então é muito importante a gente observar essa dicotomia que existia no Brasil colonial, que era representada pelo barroco, né? Aqui eu trazer um pouquinho de contexto histórico para a gente conseguir entender, né, por que o barroco ele se deu do jeito que ele se deu. Então, primeiro contexto histórico, contra-reforma. Então aqui nós tínhamos a presença da Igreja Católica, o avanço da Igreja Católica, a hiperreligiosidade, né? O avanço, né, mesmo a gente teve até, né, nesse período o avanço da Inquisição dentro do Brasil. Nós tivemos dentro do Brasil movimentos inquisitórios. Nós tivemos também a União Ibérica, né? A União Ibérica, ela foi a perda da soberania política de Portugal. E essa perda da soberania política de Portugal fez com que o Brasil se tornasse abandonado. Então nós tínhamos uma igreja católica muito presente, no entanto um abandono político, social muito marcado. Então nós tínhamos hiperreligiosidade junto a uma extrema pobreza. Então a gente já consegue ver aí uma certa dualidade, uma certa dicotomia entre sagrado e profano, né? O sagrado, que é a igreja, e o profano, que é a pobreza, miséria. E aqui nós temos também as invasões estrangeiras, a segunda invasão holandesa, né? E seguida da Revolução Pernambucana. Essa invasão holandesa, né? Essas invasões estrangeiras, mas sobretudo a invasão holandesa, ela fez com que florescesse, de certa forma, uma burguesia dentro do Nordeste, uma burguesia que não existia. E essa burguesia ela é muito importante para o avanço cultural, não só ali da região, mas de todo o Brasil, né? E esse avanço ele vai promover, né, vai promover
o aumento, né, da produção literária. Aí aqui nós temos algumas características gerais. A primeira é a constante oposição, então nós temos aqui sagrado e profano, luz versus sombra, o que é santo contra o que é pecado, né? Aqui a gente tem o constante embate entre coisas que eram super opostas entre si, né? Outra coisa também é o uso de figuras de linguagem ligadas ao ilogismo. O que é o ilogismo? É aquilo que não é lógico, né? Então aqui nós temos o uso de paradoxo, né? O uso de sinestesias, o uso de hipérboles. Então, aqui a gente vai ter textos muito viajados, né, em alguns momentos, porque a gente vai ter explicando, né, mais um pouco o que são essas três figuras linguagens principais. A gente vai ter o paradoxo. O paradoxo é a junção de duas coisas que não casam entre si, sabe? Tipo assim, carvão branco. Não tem como você imaginar um carvão branco, né? Ou senão um fogo gelado, né? Um fogo é quente, não tem como você imaginar um fogo gelado. Um gelo fulminante, né? Fulminante é aquilo que queima. Então, são coisas que juntas não fazem sentido. A sinestesia, ela é de certa forma um tipo de paradoxo, mas é um paradoxo mais relacionado aos sentidos, né? Por quê? É uma mistura de sentidos. Então, por exemplo, eu vou falar cheiro verde, é uma sinestesia, porque é um cheiro que a gente cheira mais verde, que a gente vê sei lá, um azul salgado. O azul é o que a gente vê, mas salgado é o que a gente prova, o que a gente sente na boca, é o gosto, né? Tá ligado ao tato, ao paladar. Aí aqui a gente também tem o exemplo de sinestesia, né? O exemplo de sinestesia também é o gosto fedido. O gosto é uma parada de paladar e o fedido é uma coisa mais ligada, né, ao olfato. Então a gente tem essa brincadeira de sentidos. E também a gente tem a hipérbole, que é o exagero das coisas, né? Aí a gente usa até no dia a dia uma hipérbole. Por exemplo, eu já falei 1 milhão de vezes com vocês. A gente não falou 1 milhão de vezes com a pessoa, literalmente. Mas a gente já falou muitas vezes, para dar uma nuance, para dar um contraste, a gente fala 1 milhão de vezes, né? Para deixar bem definido o tanto de vezes que a gente falou com aquela pessoa. Então é sempre um exagero. Além disso, nós temos o pessimismo, né? O pessimismo é uma coisa muito presente dentro do barroco. A culpa, né? É o sentimento de culpa, o sentimento de sofrimento muito marcado. Dentro do ponto da poesia, a gente tem os versos decassílabos, que é medida nova. Então são versos que existem 10 sílabas, né? Eu vou ver se eu consigo uma aula ou um vídeo só para ensinar vocês a como contar as sílabas de um poema, né? E aqui nós temos como principais temas a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, a crítica à vaidade e as contradições do amor. E aí, antes de passar pro próximo slide, é interessante a gente entender essas características gerais, a origem do nome barroco, né? Eu vou falar aqui bem por cima, porque o que era o barroco? Lá em Portugal existiam pescadores que catavam pérolas, conchas que davam pérolas.
Mas só que tinha algumas conchas que ficavam muito enterradas na lama, né? E aí os caras não tinham paciência de pegar aquelas conchas. E eles também, na ideia deles, eles achavam que aquelas conchas davam pérolas defeituosas. Então eles deixavam aquelas conchas que estavam muito dentro da lama, eles ignoravam, eles deixavam ela lá e eles não retiravam as pérolas daquelas conchas. Mas só que o que acontecia? Aquelas conchas, elas tinham mais tempo de desenvolver suas pérolas. E elas sempre davam as pérolas mais bonitas. Então, a gente consegue entender que o barroco que a gente consegue, né, entendendo essa história, a gente consegue entender que dentro da lama, dentro da culpa, dentro do profano, dentro do pecado, pode nascer uma arte sublime, né? Porque dentro daquilo que todo mundo ignora, a gente pode ter algo que é sublime, algo que é perfeito, algo que é santo, né? E tudo mais. Então é muito interessante a gente interligar, né, essa história às características do barroco em si. Então, vamos à temática, né? E a construção de texto. Em relação a esses dois fatores, o barroco pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido em cultismo, que é também chamado de golgorismo, e esse estilo ele está mais voltado à descrição, ao uso de termos cultos, a linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Então aqui a transmissão da ideia não é a prioridade, mas sim o modo como ele transmite essa ideia. Então aqui o cultismo é o culto à palavra, mas não ao conceito, né? A gente vai ver o contrário ali no próximo estilo. Aí aqui a gente tem a valorização dos detalhes e da forma textual, né? Da forma da palavra, e o uso de diversas figuras de linguagem. Então são textos muito carregados, são textos que você não entende quase nada porque eles são repletos de figuras de linguagem. Então você vai ter uma hipérbole, dali ele já emenda uma sinestesia dentro de um paradoxo, aí com base nisso tudo ele já faz uma metáfora. Então são textos bem carregados e bem difíceis de entender mesmo, né? Ele é chamado também de gongorismo, né, como eu já falei, porque ele surgiu na Espanha com um poeta de sobrenome Góngora, né? E aí ele veio ao Brasil e teve como principal expoente o Gregório de Matos, né? O Gregório de Matos Guerra, que era conhecida como Boca do Inferno. Aí nós temos o conceptismo. O conceptismo ele é também chamado de quevedismo, né? Porque ele teve como expoente também, ele surgiu também na Espanha com um autor que tinha sobrenome Quevedo. Agora eu não vou lembrar o nome dele, me desculpem. E ele tem como prioridade a retórica e a transmissão da ideia, né? Então aqui a gente tem, se antes, né, no cultismo a gente tinha a priorização do culto da palavra, aqui a gente vai ter a priorização do conceito. Então, aqui eles não vão se importar tanto com figuras de linguagem, com preciosismos, mas sim com a transmissão da ideia. E aí a gente vai ter um desenvolvimento muito afinado, né? Muito afiado, quer dizer, da retórica, da escrita e da apresentação de ideias. Então aqui o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. Então aqui a gente tem a valorização do conteúdo, né, que é muito importante.
E o objetivo principal dos seguidores, dos escritores conceptistas, era o de convencer o leitor e de instruí-lo a partir de diversos argumentos, né? Então, aqui a gente tem a apresentação de ideias, sempre de modo a convencer o leitor, a convencer o interlocutor em nome de alguma coisa, né? Isso vai ser muito importante quando eu for falar aqui do principal expoente desse conceptismo. E aqui em relação ao ocultismo, né? O conceptismo ele prezava muito pela concisão. Então, valia muito aquele lema de menos é mais, né? Por quê? Porque enquanto o conceptismo ele buscava enfiar um monte de figuras de linguagem, de metáforas, de tudo aquilo para descrever algo simples, o conceptismo fazia o contrário. Ele buscava concisão para colocar o máximo de ideias possível dentro de um texto. Então, dentro de um texto conceptista, a gente vai ter um cara falando, ele vai fazer uma metáfora para falar de um assunto, depois ele vai para outro assunto, depois ele vai para outro assunto, e dentro de um texto de uma página ele falou de 10 coisas diferentes, né? Então é muito legal isso. E aqui a gente tem o principal expoente, o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira ele foi muito famoso pelos seus sermões. E aí a gente pode até voltar ali, né, para as características do texto cultista, né? Do texto conceptista, perdão. Porque o texto conceptista ele falava, né, que ele priorizava sempre instruir o leitor a partir de argumentos e convencer ele a partir de ideias. No sermão, ele faz justamente isso. Você fala uma passagem bíblica, você começa, né, com uma história bíblica, e a partir dali você fala sobre algo, né, que é algo do cotidiano do fiel. E o Padre Antônio Vieira ele fazia muito isso, ele fazia com maestria, tanto que os sermões dele são muito bons de ler, eu recomendo. E eles são muito densos em relação a ideias. Então possuem várias ideias consideradas, inclusive pela Igreja Católica, um tanto quanto progressistas, né? Então ele já falava de várias coisas que a Igreja Católica meio que não engolia, sabe? Então é muito interessante, né, esses textos conceptistas. Aí que a gente tem como principais autores Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, o Bento Teixeira e o Frei Vicente de Salvador. Eu vou mandar um texto, né, de Bento Teixeira e de Frei Vicente no grupo para vocês verem depois certinho, né, como que é que ambos escrevem. E é isso. Isso é tudo, pessoal. Foi um prazer ajudá-los. Qualquer dúvidas, chamem no Whats e tamo junto, gente. Um beijão, um abração para todos e até mais.